que dizer do fato de um profeta como Elias se esconder na caverna, ainda mais após uma grande vitória sobre os profetas de Baal? O problema é que queremos colocar os profetas e homens da Bíblia como super-homens, ou seja, pessoas com superpoderes ou que não podem fracassar. Mas a Bíblia não diz assim, pelo contrário. Ela não esconde os defeitos de ninguém. Veja o que diz em Tiago 5,17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Portanto, está claro que Elias possuía as mesmas fraquezas que nós, e por isso estava sujeito a ter medo e desanimar. O que Elias foi fazer na caverna? O próprio texto bíblico nos mostra na fala de Elias quando ele responde à pergunta de Deus: "Que fazes aqui, Elias?" E ele disse: "Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem." 1 Reis 19:10. Elias pensava estar só e sabendo que buscavam sua vida para o matar, então com medo entra na caverna. Elias estava desanimado com o ministério e desejava a morte. 1 Reis 19:4. Apesar de Elias ter sido corajoso em enfrentar Acabe e ter grande vitória contra os profetas de Baal, Deus o precisava ensinar mais. Esse relato bíblico de Elias se esconder na caverna nos ensina lições preciosas. 4 coisas que Elias descobriu ao se esconder na caverna. 1. Elias aprendeu que Deus não está limitado a apenas uma maneira de agir, mas que ele se manifesta de várias formas. E Deus lhe disse: "Sai para fora, e põe-te neste monte perante o Senhor." E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Quem sabe Elias esperava Deus se manifestar mais uma vez através do fogo ou terremoto. Mas dessa vez, ele se manifestou numa voz mansa e delicada. Não podemos colocar Deus em uma forma, esperando que ele agirá apenas de um jeito. Deus não está limitado aos nossos pensamentos. Então creia que Deus pode te surpreender, se manifestando a você como nunca. 2. Elias entendeu que estava fora da direção e precisava voltar pelo seu caminho. E o Senhor lhe disse: "Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco." 1 Reis 19:15. Quando estamos desanimados com Deus, podemos cometer o erro de não pedir sua direção, e então fazemos aquilo que achamos melhor. O texto mostra que Deus pediu para Elias voltar pelo seu caminho. Isso nos dá a entender que Elias estava no seu caminho e não na direção de Deus. Às vezes em nossa vida acontece assim. Percorremos nossos caminhos sem perguntar a Deus se são certos. E daí vêm as consequências nada boas. E então Deus nos manda voltar. 3. Elias pensava ser o seu fim, mas Deus ainda tinha coisas para ele fazer. E chegando lá, unge a Hazael rei sobre a Síria. Também a Jeú filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Após as ameaças de Jezabel, Elias pensava que morreria como os outros profetas à espada, e seria seu fim. Porém Deus tinha obras a fazer por intermédio de Elias. Os caminhos de Deus são maiores que os nossos, e nenhum de seus planos podem ser impedidos. Quando você pensa ser o fim, Deus ainda diz: "Tenho muito a fazer através de sua vida." Portanto, creia que Ele está no controle e tem a última palavra. 4. Elias pensava estar só, mas Deus havia preservado mais 7.000. Também deixei ficar em Israel 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Por 2 vezes nesse capítulo, Elias reclama de estar só. Ele pensava que todos os profetas foram mortos, e dentre os que escaparam não havia mais crentes como ele.
Mas Deus sempre preserva um remanescente mesmo em tempos de apostasia. Enquanto Elias pensava estar só, Deus tinha 7.000 que não se dobraram a Baal. Nunca pense que você está só, ou que é o melhor que os outros, porque Deus sempre tem seus servos para somar conosco. Pode ter pessoas orando por você que ainda nem conheça ou sabe seu nome. Mas Deus levanta companheiros para nos ajudar. Mesmo que Deus não tenha mandado Elias se esconder na caverna, ele permitiu isso para lhe ensinar algumas coisas. O desânimo vem para todos, mas antes de pensar em desistir e reclamar, saiba que Deus está no controle de tudo e sempre quer nos ensinar algo.